Então, acho muito importante se falar disso tudo para que vocês possam entender. E há uma coisa interessante aqui com relação ao histórico da IAC, que muitos, até da própria IAC, nunca viram, nunca participaram. Vocês todos já devem ter ouvido falar do professor Valdir, que começou tendo suas experiências fora do corpo, que já tinha outras experiências, e ele viu cedo a necessidade de criar uma ciência que estudasse a natureza humana sem restrições, incluindo tudo que fosse possível. Ele trabalhou muitos anos, começou a escrever livros e durante mais de 20 anos compilou dados até que publicou o livro Projeciologia, um livro que foi lançado em 1986. Mas antes disso, em 1981, ele lançou um pequeno livro, Projeções da Consciência, um livro das suas próprias experiências. E aquele foi um livro marco porque foi o primeiro livro que atraiu uma parte disso que hoje nós chamamos do nosso grupo evolutivo, do nosso grupo K. Entre eles, eu conheci o professor Valdo em 1982. E como eu dizia, em 1983, um congresso parecido com esse, com o nosso, na Universidade de Campinas, na Unicamp, o professor Valdo disse: Wagner, um dia nós precisamos ter uma instituição que possa acolher os pesquisadores, como eu dizia antes, e que possa fomentar a pesquisa. Tivemos que esperar até 1988, quando nós criamos o IPC. E claro, com a experiência do IPC, fui um dos diretores do IPC, foi tudo crescendo, e eu já achava naquela época que eu estava trabalhando muito, que já tinha passado por muitas dificuldades ou muitos, vamos dizer, desafios, até que veio um convite, uma proposta de mudar do Brasil para Miami para começar a expandir as ideias da Conscienciologia nos Estados Unidos. E naquele momento houve uma coisa muito interessante, eu tinha 33 anos, e vi que na verdade aquele era o momento que terminava o meu período preparatório da minha programação existencial e ia começar um período executivo. Então, na minha programação existencial, o lado internacional, quando eu falo internacional fora do Brasil, é realmente, ou parece, vai ser por um bom tempo, um aspecto muito importante. Talvez pelas experiências anteriores, acumulação de muitas experiências já de outras existências. Em 94, então, eu e Nancy mudamos para Miami, um outro companheiro nosso, o professor Antônio Pitaguari, mudou-se para Lisboa. Começamos a trabalhar, as atividades começaram a se expandir aqui, nós lá em Miami, depois Nova York com outros amigos, e aí que vocês vão ver mais a história da própria IAC. Porque com um grupo aqui em Lisboa, em Portugal, também com muitas atividades no corpo, começamos a ter um grupo bastante grande. Enquanto os americanos eram muito mais difíceis, são muito menos de se doar ou de se dar, então nós tivemos um crescimento muito pequeno, ou pelo menos muito vagaroso do número de pessoas, mas aqui cresceu muito rapidamente. E tivemos aqui um grupo de pessoas que queria mais do que se fazia na época. Então, um pouquinho antes disso, em 1995, foi fundado o CIEC, o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, que, diferente do IPC, que tinha uma estrutura mais dispersa, mais de dar aulas espalhadas geograficamente, foi a ideia de construir um campus de pesquisa. Então, com bibliotecas, com laboratórios, e esse grupo de amigos nossos, ao visitar o CIEC, se inspirou em fazer a mesmíssima coisa aqui em Portugal. Então, veio a ideia, vamos fazer algo semelhante ao CIEC em Portugal? E é interessante aqui, acho que é justo dar o nome dessas pessoas, muitas ainda estão na IAC, tá? Que foram pessoas dessa primeira geração. Então nós temos aqui a professora Angélica Guidini, da própria IAC, Sônia Ferreira, Paulo Figueiredo, chegou agora, Pedro Gomes, Lucília Campos, Nuno Alexandre Pinto, Alexandre Fernandes, Rita Coelho, Lourdes Sá, Luísa Fernandes, Júlia Silva, Isabel Cosme, Madalena Stevens, Liliana Alexandre, Paula Souza e Carmo Borges. Não sei se eu esqueço alguém aqui. Se eu estiver sendo aqui injusto, vocês avisem para adicionar nome. Devemos ter mais um outro nome, mas esse grupo de pessoas, na época voluntários do IPC, como eu dizia, teve a ideia, vamos fazer um campus como o do CIEC aqui em Portugal. Essas pessoas entraram com dinheiro do próprio bolso, em doação, conseguiram outras doações, eu e Nancy entramos nisso também, aí nós conseguimos comprar esse terreno. Logo em seguida, nós fizemos a fundação oficial da IAC, e é interessante até dizer que nós fizemos aqui uma pequena celebração entre amigos, justamente há 10 anos, em outubro de 2000, numa tenda, e foi justamente onde hoje nós inauguramos aqui o hospedário, no mesmíssimo lugar
que nós inauguramos 10 anos depois e estava aquela tela. Depois talvez até tenhamos algumas fotografias disso, não é? Então, nós mudamos a IAC e abrimos uma sede nossa em Lisboa, que era ali perto do centro comercial Amoreiras, que muita gente deve ter conhecido. Começamos a dar o primeiro curso, que era exclusivo da IAC. Eu e a Nancy ficávamos voluntariando em 2 ICs. No IPC, em Londres, e na IAC aqui em Portugal, viajando o tempo todo. Demos o primeiro curso, campo projetivo, no Hotel Evrotel, melhor dizendo. Isso deve ter sido em agosto de 2001, não é isso? Conseguimos começar a construção aqui da nossa casinha, até que você deve lembrar que aconteceu em 11 de setembro de 2001. Houve o ataque às torres lá gêmeas de Nova York, aquela grande convulsão internacional. Os alunos desapareceram, tudo esfriou. Foi muito difícil trabalhar ali, pelo menos por uns 2 anos. Nossa construção aqui parou um pouco, mas logo em seguida nós conseguimos retomar, porque um outro fator aconteceu que, por um momento, foi um motivo assim, de grande reestruturação, mas depois se nos ajudou muito. O IPC, em parceria conosco, com um acordo, com a mediação do professor Valdo Vieira, transferiu à IAC todas as suas unidades internacionais, com exceção de Buenos Aires naquele momento. Buenos Aires estava muito mais próximo do Brasil, era muito mais fácil trabalhar junto, enquanto essas outras dos Estados Unidos na Europa seria muito mais fácil para nós. Então a IAC, que era basicamente um campus com alguns cursos, de repente se expandiu. E tivemos que fazer, claro, uma reestruturação muito grande, não só no modus operandi nosso aqui, como também da cultura que existia antes, mas, felizmente, depois de um ano de reestruturação, de engenharia, pegamos o ritmo e começamos a IAC na sua forma atual. Então, até certo ponto, um campus de pesquisa, mas também essa característica de ter as unidades em vários lugares. E claro que nesse meio tempo, vocês devem ter visto, nós construímos o primeiro laboratório, que foi o da Imobilidade Física Vídeo, depois o projetário em 2006, fizemos o Cosmo Consciência 2007, o da Fita Energia 2008, e tínhamos a ideia de inaugurar o hospedário, que é a primeira vez nós vamos ter uma infraestrutura para as pessoas permanecerem aqui, ficarem mais tempo, vários laboratórios, usar a biblioteca. Era para ser em 2009, só conseguimos em 2010. Temos como próximo plano agora expandir esse auditório para o outro lado ali, que vai ser um auditório maior que esse, com mais espaço. Esse vai ser subdividido para criarmos salas de aula, um escritório administrativo. Provavelmente, temos que discutir isso ainda, um dos próximos, os futuros passos vai ser o terreno da frente, que também nós já adquirimos, construir uma holoteca, quer dizer, uma mega biblioteca aqui. E muitas vezes nos perguntam, mas por que isso na Alentejo? Por que tudo isso não devia ser mais perto ali de Lisboa? Bem, o fato é que uma série de sincronicidades nos trouxeram aqui. Muitas vezes nos perguntam, existe uma série de fatores. Um deles, pelo menos aqueles mais físicos, é, na época, ter o maior terreno possível, com o menor custo, que se conseguia, era uma região mais ou menos como essa. Se fosse perto do Porto, de Lisboa, conseguiríamos uma área muito menor. Mas vemos hoje que existem vários outros motivos. Nos facilita muito hoje, por exemplo, estamos aqui numa região muito tranquila. Vocês imaginam se nós estivéssemos ali na periferia de Lisboa e com crescimento urbano, estar de repente rodeados por casas, por edifícios, por fábricas, não sei, por todos os lados. Nós não teríamos esse ambiente sereno, tranquilo, saudável que nós temos aqui. Talvez exista até sincronicidades aí pela história, não é isso? Falávamos hoje pela tarde aqui dos celtas, aqui antigamente, não é isso? Dos romanos, a rainha Santa Isabel, conhecida aí como a aragonesa por alguns. O fato é que isso fisicamente parece existir várias razões para isso. Mas o fato é que a IAC está aqui para ficar. E queremos, claro, fazer o melhor uso dessa oportunidade que nos é dada aqui, intrafisicamente e extrafisicamente. 10 anos, então, significa nós pararmos, fazermos uma retomada, ou pelo menos uma avaliação do que nós fizemos até agora, e, claro, como sempre, pensar assim, o que nós podemos melhorar a partir daqui? O que podemos fazer melhor? A única coisa que eu vejo é trabalhar mais. Por quê? Pelo menos em termos de intenções, o que se quer fazer, é o melhor que nós podemos fazer até aqui. A única coisa que nos resta é dedicar mais horas.
ter mais gente. Você deve ter visto um cartaz ali que se coloca: a IAC é uma instituição aberta, não é de um grupinho fechado de pessoas. Se alguém acha que isso faz parte da sua programação especial, esteja à vontade de aproximar-se, como pesquisador, como voluntário, como professor, o que seja. Mas para falar aqui um pouco melhor da IAC, tão rápido quanto eu posso aqui, como dizem, eu falo demais, né? Isso parece ser verdade. Eu gostaria de mostrar aqui, não sei se está pronto aí, Miguel, uns dados numéricos, mas pretendo fazer isso da maneira mais rápida possível, porque muita gente que não conhece a IAC, o que faz. Então nós temos aqui uns dados que podem dar a muitos, principalmente quem nos visita hoje pela primeira vez, onde nós estamos, o que nós fazemos. Então, o que nós tentamos fazer aqui foi a compilação, o maior resumo possível, de alguns dados que ilustram a IAC com o que faz, o que representa hoje. Então, veja, a IAC está hoje em 5 continentes, nenhuma IC tem essa condição. Nós temos a presença em 13 países diferentes. Atendemos um total de 61 cidades. Nós temos representações, escritórios, sedes estabelecidas em 9 localidades diferentes. Barcelona, na Espanha, Abramonte aqui, Foz do Iguaçu, no Brasil, Lisboa, Londres, Los Angeles, Madrid, Miami e Nova York. Esses são os lugares onde nós temos uma infraestrutura física, sala de aula, administração, não são só cidades que nós visitamos. Já visitamos 19 países diferentes e, claro, não faz sentido aqui ler cada um destes, mas vocês têm uma ideia de onde nós já estivemos, levando nossas ideias, tentando ajudar as pessoas, emancipando as pessoas. Miguel, pode ser o próximo, por favor. Nós temos aqui, nós chamamos de representações, são lugares onde nós temos professores locais, mas não temos uma sede física. Porque não é a hora ainda, por certas dificuldades, porque às vezes não vale a pena alugar um local ou comprar quando ainda nós não temos aquela regularidade das nossas atividades. Mas nós temos em Milão, temos em Frankfurt, temos no Porto e temos também em Sydney. Temos um total de 56 professores, como vocês veem, para atender antes, quanto que era? 61 cidades, não é isso? Então isso dá praticamente o quê? Um pouco menos de um professor por cidade. Tá? Então vocês veem que 47%. Professores por escritório e representação dá 4,3%. Professores por cidade, está aqui o número que eu procurava, 0,9%. Nós temos 87 cursos criados, 3 cursos de campo. Temos aqui cada professor com a média de 1,6 cursos. Obviamente, algumas pessoas com mais que outras. Temos total de horas de aula em 2009? 7.710. 7.710, falta um zerinho ali, não é isso? Isso. 7.710 horas de aulas dadas. Membros, quer dizer que são pessoas que assinam o nosso journal ou são associados da IAC participando de outras atividades mais regulares, são 438. Pessoas registradas em nossos bancos de dados, mais de 41 mil pessoas. Estudantes que já fizeram curso conosco, mais de 17 mil. Miguel. Outras cidades aqui atendidas, nós temos 48. São cidades que já foram visitadas, cidades que tiveram palestras, que tiveram cursos conosco. Pode ser o próximo. Nós temos mais algumas cidades que nós pretendemos atender em 2010, algumas delas já, outras ainda não. Um total de horas de voluntariado em 2010 até agora praticamente 60 mil horas. Nós temos 120 voluntários. Nós temos aqui, desculpa, não consigo ler, voluntários por escritório, né? 9,2, quase 10. Voluntários por cidade, isso é interessante. Quando fazemos a estatística, nós temos 2 voluntários para cada cidade que nós atendemos. Vocês acham que isso é fácil? Não, é muito difícil. Aqui no campus, diariamente, mais no nosso trabalho dia a dia, quantos são assim? 5, 6 voluntários aqui no campus. Temos aqui os dados interessantes, lidamos com 9 moedas pelo mundo inteiro. Temos nosso website inteiro, completo, em 3 línguas e mais várias outras línguas, pelo menos com parte do website. Nós estamos trabalhando hoje, fora os livros já publicados, já lançados e vendidos, estamos trabalhando com 33 livros. Alguns livros são traduções, outros livros são a primeira edição. Nós temos aqui tradução de livros para o espanhol, nós temos traduções aqui de livros para
o italiano para o alemão, então vocês imaginam a quantidade de trabalho que é a tradução, revisão e revisão desse material todo. E temos também alguns números que a Nancy já tinha trazido. Nós temos o Journal já com 60 edições, 9 suplementos, total de páginas de mais 8.000. Temos já a indexação internacional através do serviço chamado EBSCO. E ali trabalhos, nós temos 405 trabalhos já publicados. Então isso já realmente coloca como Conscienciologia as nossas publicações no mapa. Nós temos ali as línguas utilizadas, total de línguas utilizadas por nós, 11. 6 são línguas faladas pelos nossos próprios professores, outras línguas são com tradutores. Por exemplo, quando nós vamos ao Japão, damos o curso lá e é traduzido, obviamente, para o japonês. Futuras línguas, aqui o francês, que demorou um pouquinho mais, não é isso? Nós temos aqui o nosso campus, uma área aqui de já total 250 mil metros quadrados. Nós temos esse auditório para 300 pessoas, o hospedário, que é onde as pessoas vão poder se hospedar aqui, como explicado, os laboratórios todos que eu explicava antes, e a casa do pesquisador aqui em Évora-Monte. Muitas vezes damos as coordenadas que algumas pessoas têm dificuldade para chegar. Mas aqui só alguns falando, e nós gostaríamos de dar a oportunidade agora para os coordenadores das nossas unidades, pelo menos dessas estabelecidas, para falarem um pouco da sua experiência. Então, eu gostaria de começar aqui com Barcelona, para falar alguns minutos sobre Barcelona, como é, seu trabalho, resultados, os desafios, para as pessoas entenderem melhor a IAC e o que foi feito nesses anos. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês nesta celebração dos 10 anos da IAC. O primeiro é falar que Barcelona é uma cidade que está no noreste da Espanha. Ela tem atualmente uns 1.700.000 habitantes. E a área metropolitana compõe mais ou menos uns cerca de 4 milhões de habitantes. Por la localização do Barcelona, ela foi sempre uma cidade muito comercial, tanto por estar muito perto, por ter porto no Mediterrâneo, como muito perto da França. Então, por isso consegue ser uma cidade muito cosmopolita, aberta. Então, isto sempre facilitou a entrada de novas ideias. Mas também tem outros aspectos não tão favoráveis, sim, como um aspecto um pouquinho mais independentista dentro dos aspectos da própria cidade. Outros aspectos que queria comentar. A Conscienciologia leva 14 anos ininterrumpidos em Barcelona, sim? Então nós estamos aí trabalhando duro, outras pessoas estuvieron antes que eu e os voluntários que estão agora, mas nós continuamos ininterrumpidamente durante os 14 anos, levando as ideias da Conscienciologia para todas aquelas pessoas interessadas. Outro aspecto interessante que eu quero comentar é aqui que temos projetos institucionais. Hoje, todos os voluntários da IAC, ainda de trabalhar suas horas de voluntariado em prol da IAC Barcelona, eles trabalham também algumas horas em projetos institucionais. Ou seja, são projetos que vão a beneficiar a toda a IAC em seu conjunto, como pode ser, por exemplo, com o campus, pode ser com o website, pode ser com o journal, com traduções de livros e outros projetos. Então, eu penso que este é um aspecto muito importante de voluntariado, porque a situação da IAC que nós estamos espalhados por todo o mundo, quando os voluntários podem trabalhar em esses projetos institucionais, eu penso que cria um enraizamento muito mais profundo, uma conexão muito mais grande. E isto hace fortalecer a IAC, a própria consciência, o próprio voluntário e a própria oficina. E agora vou mostrar um mapa, eu creio que todos sabem onde está Barcelona, mas também, ao mesmo tempo, para mostrar que outras cidades estamos atendiendo desde a IAC Barcelona. Temos Barcelona, que é a unidade central, onde nós temos a oficina, e vou presentando outras cidades, que são Zaragoza, Lleida, San Sebastián, está sendo o País Vasco, junto con Irún, y Girona. Entonces, hoy, durante todos estos últimos años, conseguimos atender a todas estas ciudades, que aproximadamente, para que tengan una noción o un parámetro, a más distante, quizás sí, San Sebastián, aquí San Sebastián y Irún, elas están a unos 600 kilómetros de Barcelona. Sabadell, esta se olvidó, pero está aquí también. Por
último, yo quería mostrar aquí cuáles son los voluntarios actuales de Barcelona. Somos 4 voluntarios y yo estoy feliz porque todos los voluntarios están aquí en esta celebración. ¿Sí? El profesor Alex Maduret, la profesora Aline Bittencourt, la profesora Ana Gastón y personalmente Gerardo Teus. Entonces, con estos 4 voluntarios nos conseguimos atender a esas 6 ciudades, mantener la oficina y hacer todo también ayuda a nuestros proyectos institucionales. Yo quería aprovechar este momento también para agradecer a ellos todo el trabajo, todo el compromiso durante todos estos años. Y por último, yo quería comentar unas novedades que inclusive ni los propios voluntarios ellos conocen. ¿Sí? No estuvimos de estas últimas novedades. Los amparadores nos enviaron un fax. Sí, no, pues yo que rimas, no es broma, es serio. Sí, ellos nos enviaron una fotografía. ¿Sí? La fotografía fue tomada en 1952. ¿Sí? Y es una foto esa típica de fin de curso. Que un máster intermisivo de especialización en la IAS de Barcelona. Okay. Vocês pueden ver aquí a foto. Entonces los amparadores me dijeron, mira, ya que está esta festa aquí de 2 años, lleva y muestre para ellos, porque aquí hay una cosa incoherente. Nós estamos 4 voluntarios y aquí un máster intermisivo hay muchos voluntarios. Entonces digo, muestra para ellos, si alguno se reconoce ahí, tiene que estar trabajando en la situación. ¿Okay? Y ya para no ocupar mucho tiempo, voy a dejar el paso a otro compañero. Solo agradecer mucho vuestra atención y vuestra presencia. Obrigado. Boa noite a todos. Falar um pouquinho mais sobre o campus, além daquilo que o Wagner falou, porque, claro, ele está para dar a visão global, hoje nós vamos falar um pouquinho mais do nosso dia a dia aqui. Como vocês ouviram, nós somos 6 pessoas para cuidar do campus mais frequentemente e temos mais 2 voluntariados que vêm uma vez por mês. Então nós temos, claro, como em todo lugar, muito trabalho para ser realizado aqui. Temos aí como propostas futuras também, além do que nós já vemos fazendo, que já vou falar daqui a pouquinho, nós expandimos em termos de dar aulas, em termos de levar a Conscienciologia também para essa região, e nós temos uma facilidade aqui também, que é estarmos próximos da Espanha. Então nós estamos aí com um planejamento, com uma ideia de atuar realmente na península. Claro que mais recente aqui, a nossa área, além de todo o trabalho que nós vamos fazendo. Basicamente, o que nós fazemos então? Temos o projeto Oasis, que é a professora Rosalba quem cuida. Então esse projeto Oasis tem como objetivo ampliar a massa verde desse campo, ou seja, plantar árvores, arbustos, flores e tudo que puder, para realmente nós conseguirmos ter mais fitoenergia nessa região. Além das próprias, a manutenção da vegetação autóctone. Temos também a professora Angélica Guedini, que cuida da nossa, hoje é mais biblioteca do que das outras tecas, né? Mas no futuro será a holoteca. Então ela também tem como um objetivo, claro, aí, a classificação, catalogação de todo o material de conhecimento que nós estamos recebendo todos os dias praticamente esse ano. Temos aí também, agora mais recentemente, a professora Maricruz, que veio de Madrid, está morando em Badajoz, e está nos ajudando aí em todas essas áreas. Mas se eu tiver que falar alguma coisa sobre os voluntários do campus, eu vou falar que é assim, se fosse escolher um atributo, eu diria que é o dinamismo. Porque a gente, assim, nós nos sentimos obrigados, porque é uma questão da nossa própria proex, missão de vida, a fazer ou a deixar esse campus pronto para receber as pessoas, pronto para fazer todo tipo de assistência que nós podemos e estamos capacitados para fazer. Então nós vamos ver aqui que hoje nós estamos todos muito bonitos, muito elegantes, mas qualquer um que chega aqui no dia a dia vai encontrar qualquer um de nós com, às vezes, colocando a mão no cimento, outros com uma enxada na mão, arrancando esteva, pintando, enfim. E logo depois a gente toma um banho e vem dar aula. Então esse dinamismo que nós estamos aprendendo mais e mais a desenvolver aqui no campus. Okay? Além dessas partes, assim, a manutenção do campus, nós também abrigamos aqui nesse local os grandes eventos da IEC hoje. Então nós temos um pico
de pessoas aqui, principalmente nesses grandes eventos, no Convergence, que é esse evento que todos estamos participando aqui. E o nosso desafio é conseguir fazer com que mais pessoas, mais alunos venham para o campus fora desses grandes eventos, também nos grandes eventos, ok? Então, eu vou mostrar assim, só aqui algumas, dar uma ideia geral do campus, da natureza, que é vamos dizer assim, um elemento presente todo instante aqui, nós convivemos todo instante, é muito forte para nós, aprendemos a conviver com isso, aprendemos a lidar com isso, e isso faz parte também da nossa vida, além das construções como nós já vimos aqui. Okay? Então aqui é uma área tirada aí do satélite do campus e de toda a área que nós já estamos expandindo. Uma outra questão aqui é uma filosofia que nós estamos implantando, que é um diferencial do nosso campus, que é uma preocupação com o meio ambiente a todo instante. Então nós temos aqui gestão de água. Recentemente aqui no nosso hospedário nós colocamos ali todo um sistema, já tínhamos um sistema de tratamento, mas colocamos um sistema também para coleta de água das chuvas, que isso está sendo utilizado para tudo aquilo que não necessita de uma água pura, uma água limpa. Uma utilização racional de energia além de tudo que nós já estamos aqui pensando, nós temos aqui logo acima desse auditório uma área reservada para os painéis fotovoltaicos, então dentro de alguns meses nós estaremos produzindo a nossa própria energia e distribuindo também para a região. Além de que um outro sistema que nós já implantamos no nosso hospedário é o sistema de aquecimento por energia solar. Aqui os nossos laboratórios, então uma preocupação também nossa aqui é fazer laboratórios com bastante cuidado e detalhe e pensar em pensando nas pessoas e nos equipamentos ali, para que a pessoa tenha dentro do laboratório um melhor aproveitamento possível. A nossa casinha na árvore, que é o laboratório da fita energia, e recentemente o hospedário. Bom, essa é a minha apresentação e eu quero hoje aqui também agradecer a todos os nossos voluntários que não puderam estar aqui, mas eu os estou representando, porque realmente só nós que estamos aqui, o que vem aqui ver, conviver um pouco conosco, sabe o quanto eles suam sangue aqui para manter esse campus. Obrigado. E agora vou chamar a professora Verônica Serrano para falar sobre as atividades da IAC no Brasil, na representação que nós temos no Brasil. Então, boa noite, pessoal. Esse é um momento muito difícil para mim. Eu faz uma semana que estava falando do domínio emocional que eu tinha adquirido e faz tempo que eu não me menciono assim. O Valson Valdir, porque faz uns 6 meses que eu estou comemorando o 10º aniversário da IAC, pedindo para ir a fazer logo e uma série de coisas. E eu estava vendendo minutos, porque a gente tem essa tradição na IAC que, como sempre temos pouco tempo para falar, eu vendo uns minutos para o Luiz e tinha vários outros clientes. E acho que eu não vou poder nos tentar, não vou poder vender, porque começaram a vir uma série de coisas que eu preciso falar aqui. Eu sou voluntária de Conscienciologia desde 99, então estou quase coincidindo com esse 10º aniversário. E conheci Conscienciologia em Miami. Eu era voluntária do IPC. E rapidamente eu vou contar que quando o IPC passou as unidades internacionais para a IAC, eu já estava de mudança para o Brasil, para o Foz do Iguaçu, antes de que comece esse movimento todo por motivos pessoais que não tem nada a ver com esse êxodo massivo que tivemos depois. Em esse momento, o professor Wagner Alegretti fez uma reunião em Miami para anunciar essa mudança em que as unidades internacionais do IPC tinham passado para a IAC. E eu senti uma sensação de transmigração, para falar a verdade. Eu não sabia porquê. Fora conhecer os voluntários locais da IAC em Miami, não conhecia a equipe internacional da IAC como um todo, nem das unidades internacionais. E nesse momento eu falei, Wagner, tem alguma coisa rara. Eu estou sentindo como que eu estivesse sendo arrancada de alguma estrutura. Eu não conhecia muito bem o professor Wagner. O professor Wagner falou, não tem problema, você vai representar a IAC no Brasil. Não entendo de onde veio essa confiança, porque realmente não tínhamos trabalhado muito juntos. Eu acho que era um pouco mais atrapalhada do que eu sou hoje, né? Perguntei, mas o que eu vou fazer? Eu não sei, depois a gente vê. Desde 2002 que eu estou no Brasil, a gente tem feito muitas parcerias com muitas ICs, eu vou correr o risco de esquecer algumas, a gente já fez importantes parcerias com o CAE, com o IPC,
com a Unicim, com a OIC, já esqueci de todas as outras, né? Que foram construindo vínculos muito interessantes e amizades muito fortes e que, sem dúvida, serviram para aceitar os laços da CCCI, mas também para que a gente mostrasse para o Brasil o trabalho que é feito na Conscienciologia fora do Brasil, com o aporte de muitos brasileiros, mas também de colegas salvadoreños, equatorianos, mexicanos, e uma série de outros colegas que vieram a fazer parte desta estrutura internacional da IAC. Esses colegas, para mim, são uma grande família. Eu conheci a Conscienciologia e me formei na docência com a ajuda do Luiz e da Patrícia Souza. Eu queria agradecer hoje por isso. Tá? Um pouquinho mais. Também queria agradecer ao Wagner e a Nancy, porque muitos puxões de orelha oportunos, muita fraternidade. Eu agradeço depois, né? E só para uma mostra especial, eu queria agradecer a Ana e o Gerardo como representantes de todos os outros amigos, e a gente demonstra através deles que a gente não encontra amigos, né? Se a gente reencontra. Eu não vou falar um a um de todos os colegas, mas eu sinto uma relação muito especial, até com pessoas que eu intercambio e-mails no trabalho. Eu acho que isso é importante falar, porque isso mostra como funciona a IAC hoje. Temos também, então, no Brasil, a participação das reuniões da Unicim para estreitar os laços da CCCI. E temos 3 voluntários no Brasil, 4 voluntários, para falar a verdade. Nós temos o Walson, que cada vez mais nos ajuda com o journal. Nós vamos passando várias coisas, porque se a Verônica ficar sobrecarregada, alguém tem que ajudar mais, né? Então, voluntariamente, o Walson tem crescido muito dentro do voluntariado da IAC. Nós temos uma pessoa muito importante que não está aqui hoje, que é a Isabel Ulicea. Ela é assim, ela é voluntária do Brasil, mas se ela tivesse vários braços, cada quem puxaria um para um lado, né? Ela tem feito muito trabalho supra-institucional, ela nos ajuda cada vez mais em muitas coisas que se eu começo a falar nos 5 minutos vão esgotar, né? Nós temos também a ajuda da Beatriz Vogel de São Paulo, que nos ajuda com a distribuição do journal, que é impresso no Brasil, que precisa ser enviado para todas as nossas unidades. E nós temos amigos que não voluntariam formalmente, mas para quem eu peço muitas coisas em muitos momentos, e não sou eu, quanto os diretores da IAC pedem, estou lembrando alguns deles, o Dênio, o Fábio, o Flávio André, e muitas outras pessoas que colaboram, não de uma forma formal, mas que cada vez são mais importantes nesse nosso trabalho. E queria também agradecer, então, pela parceria das outras ICs, pela parceria dos outros voluntários, e hoje também pela parceria e ajuda de algumas pessoas que estão aqui, que têm nos acompanhado desde o dia 9 de outubro, né, na viagem retrocognitiva desse ano, que eu falo que não sei porquê, mas me parece que essas pessoas têm mais a ver com a IAC do que pareceria, né? Temos muitos amigos de Jundiaí que não tem nada a ver com a Proexis Internacional, né? Entre eles o Ronaldo e a Eliana, que cada vez trabalhamos perto e as coisas funcionam muito bem, o Tom também, a Rita, que está representando a CIPEC e muitas outras pessoas. Bom, enfim, essa experiência no Brasil, ela foi um pouco que no contrafluxo dos outros colegas, porque as pessoas saem do Brasil para ir para as outras unidades. Eu fui para o Brasil para crescer, para ter a oportunidade de compartilhar com todos vocês, e me mantenho vinculada à minha família. Queria agradecer pela oportunidade, eu devo estar esquecendo muita coisa, mas assim, domínio emocional é bom manter um pouquinho pelo menos. Obrigada a todos e obrigada, parabéns por ter. Vamos falar aqui, tem que olhar o tempo, né? Bem curto. Então, vou falar um pouquinho aqui da IAC Alemanha, das atividades que nós temos na IAC Alemanha. Eu acho que é aqui que eu vou passar aqui para o seguinte. A cronologia da IAC Alemanha. Em 2004 começaram as primeiras atividades, uma palestra pública em Frankfurt e um curso livre numa cidade chamada Langen, que é perto de Frankfurt também. Foi a professora Anne Kathleen que começou a dar as classes, as aulas lá. Em 2006 foi o início da IAC Alemanha, porque eu e ela nos mudamos para lá. Então, quando se tem 2 professores, é preciso se estabelecer a unidade, né, IAC Alemanha.
Eu acho que deve ser a mais nova, não é, Wagner? A caçula, 2006? Acho que é, né? Em 2007, a primeira voluntária local, aí, inclusive ela está aqui, e em 2010 nós estamos com 8 voluntários. Essa foi uma grande conquista para nós. Algumas particularidades. Os cursos são realizados em Frankfurt. Na verdade, eu e a Anne moramos na Floresta Negra, no sul da Alemanha, quase fronteira com a França. E os cursos são dados em Frankfurt, que são 200 quilômetros da nossa casa. Então nós alugamos uma sala, damos a aula no final de semana e voltamos para a nossa cidade. É o centro financeiro do país com 650 mil habitantes. Mas veja só, praticamente 1/3 da população é de estrangeiros. Isso é muito bom, porque veja que o Holopensene é bastante pesado por conta do passado bélico, né? 2 guerras mundiais, não é fácil extrafisicamente. Mas, em compensação, ele é aberto pelo convívio de culturas diferentes. Nós temos alunos de vários países. Então, é comum de você andar na rua e escutar vários idiomas dos habitantes de Frankfurt. Por essa razão, a gente está lá, porque não é a cidade maior. Berlim é a cidade maior, com 4 milhões de habitantes. Mas lá é muito pesado para trabalhar ainda. Voluntários. A característica é versatilidade, são profissões diferentes, fazem muita coisa. Somos 8, 6 são praticantes da TENEPS. Isso é uma coisa muito boa, em função desse Holopensene muito pesado na Alemanha. 6, e muitas vezes nós recorremos, inclusive, para amigos no Brasil que fazem TENEPS, e mandamos nomes para os amigos do Brasil, que tem o OFIEX, Oficina Extrafísica. Aqui estão os voluntários aqui. Então a Anne está na ordem aqui de entrada, né? A Anne, por ser alemã, em 2004 nós ainda moramos no México e ela se mudou. No México ela fazia viagens e começou a dar cursos na Alemanha em 2004. Em 2006, quando nos mudamos, aí entrei como voluntário de fato da Alemanha. Aí a Regina Smith, que está aqui, Schmidt, o Jorn, ultimamente a Muna, a Regina Estermann, o Peter e a Christel. Todos, com exceção da Regina e eu, são alemães. Eu e a Regina somos brasileiros. Mas desses todos aí, quem fala mesmo pior o alemão sou eu, né? Os alunos, olha, são muito interessados, são práticos, objetivos, exigentes e educados. Não pode falar mal aqui, né? Tem uma alemã ali. Tem interesses diversos, muitos vêm por causa da projeção consciente, outros por causa da bioenergia, inclusive tem muitos, como é que eles chamam? Curandeiros, né? Pessoas que trabalham com energia, para fazer terapias energéticas, mas muita gente interessada em evolução e, por incrível que pareça, também em consciencioterapia. Inclusive nós temos reuniões que a gente chama de Members Meeting, e que se escolheu os participantes de abordar os temas da consciencioterapia, e a gente, nas várias etapas da consciencioterapia, inclusive com as técnicas que a gente vai descrevendo. A nacionalidade dos alunos, a maioria são mulheres, tá? Teve do Japão, da Rússia, do Irã. O Irã só mulheres iranianas, umas 4 ou 5. Bélgica, Turquia, 1 aluno. A Romênia, Itália, Bósnia, Finlândia, Cazaquistão, Brasil. Dois alunos apareceram lá perdidos, né, do Brasil para assistir. Uma delas foi a Regina, que ficou aí. E é voluntária, está aí também, né, Regina? Está lá, as 2 Reginas ali. Olha aqui, ó. Aqui é o pessoal que fez o primeiro curso CDP avançado 1 na Holanda. Você vê que o alemão gosta muito de viajar. Então, dessa turma aí que tinha 14, 10 eram alemães. Eu estou botando eu como alemão ali, mas eu não sou alemão, tá? Esse é falsificado. Tá? Mas o pessoal quer Conscienciologia. E nós, infelizmente, nós somos muito poucos para dar aula e atender, porque é uma população muito grande, mais de 80 milhões. Os resultados: 727 participantes em 21 eventos. Primeiros candidatos à docência, temos 2 Reginas que são candidatas à docência. Oxalá que vão adiante, né? Para ajudar a gente.
e os members meeting até 3 participantes. Aqui, essa foto aqui é onde a gente dá a aula. E para terminar aqui, as metas, tradução de textos, que a gente precisa fazer, investir em pesquisa, escrever livros. Não tem nenhum livro escrito em alemão, infelizmente. Eles têm que ler em inglês, quem sabe, né? Formar docentes, abrir novas cidades, maior intercâmbio com professores de outras unidades. A gente vai ter agora a Ana Laura, que vai dar um curso de projetos de fobia. O primeiro CDP avançado na Alemanha vai ser o próximo ano, é a nossa meta também. Vielen Dank. Boa tarde a todos. Eu estou aqui representando a IAC Italia, pero no estoy sola. Está conosco la Letizia Meloni, que me acompaña en el trabajo desde mucho tiempo. Se va bajando un poquitino al centro con Firenze, que está allá. Y el centro de las mayores actividades, o donde intentamos de concentrar las actividades, en Milán. Cada una de esas ciudades tiene muchas historias, como toda la Italia juntas, pero cada una tiene una alopecia diferente. Milán es una ciudad que se caracteriza para business, comercio, alta financia, moda, no sé cómo se entiende, fashion, y geográficamente también es una ciudad donde todas las comunicaciones de la Italia convergen en los trenes, los aviones, toda la ciudad de la Italia está más o menos directamente conectada con esa ciudad. Firenze es una ciudad donde fue la patria del Renacimiento, pienso que todos vosotros saben, y ahora está una ciudad que estamos empezando ahora, porque desde este año vine con nosotros a ayudarnos una persona, una amiga de Brasil que se quedó en Firenze por estudio y puede caracterizar una buena base para ayudarnos. Lugano es una ciudad en realidad de la Suiza italiana, pero realmente son italianos, y es una ciudad que tiene relación comercial, cultural, cambios directos entre Milano y Lugano. Después os muestro una mapa, para enseñar las distancias, para que se vean las distancias. Génova es una ciudad que da en el mar, es la única de esas ciudades que está abierta al mar y tiene una historia de comercio y también ahora tiene un puerto muy importante. Torino fue una capital de la Italia durante la historia de la unificación de la Italia. Y ahora, para dar una idea, no se ve, ok, se ve. Si esta es toda la Italia, ves que las ciudades principales que he comentado antes son estas. Más o menos son ciudades con 150 200 kilómetros de distancia cada una de la otra. Y aquí justamente yo he ponido el concepto de sistema de la IAC en Italia, porque nosotros no tenemos una oficina y realmente cada voluntario está en una ciudad diferente. Esto es una característica compleja, pero al mismo tiempo que da enriquecimiento. Una voluntaria está entre Milano y Bergamo, una está en Torino, una en Génova y la otra en Firenze. Por lo tanto, es un sistema de conexión, como una red, como Internet. Somos conciencia conectada con el proyecto y vamos a organizar eventos. Por lo tanto, 6 ciudades, 4 voluntarios, 2 instructores completos, un instructor parcial, pero solamente para la cuestión del idioma, porque es instructor completo también. Y solamente para dar algunas imágenes, nosotros dos la pueden ver aquí, nos conocemos. Aquí hay las personas que no están representadas aquí ahora, Leila Soares y Marilene Pozzati Amadori. Algunas imágenes sobre las actividades para mostrar en Lugano, una conferencia. Lugano es una ciudad interesante porque es muy fácil hacer divulgación, o sea, también en los papeles, en los newspapers cotidianos salen
fácilmente las actividades o las informaciones sobre las palestras si las personas vienen. Milano, el curso de Rodrigo Medero, el profesor Rodrigo Medero, Milano también, Génova, una bienalía en naturaleza, el primer spa organizado en el campus por la profesora Ana Leticia Meloni, de nuevo Milano, y esos son los proyectos, pero claramente es lo que quiero aquí resaltar, no son todos. En particular quería resaltar el trabajo de la traducción de libros en italiano. Tenemos 12 libros traducidos, 5 en traducciones y 7 personas voluntariando en la traducción. Eso es un punto muy importante para nosotros porque los italianos normalmente dificultan a leer libros en otros idiomas, no es muy fácil. Y todos los alumnos siempre reclaman porque faltan libros. Y nosotros convidamos, ¿no? Los alumnos que reclaman a ayudar en la traducción. Entonces, es así que se forman los grupos de traducción. Esos son los libros traducidos, Nuestra Revolución en italiano, Nostra Revoluzione, del profesor Badovera, y Globetrotter de la Coscienza, en italiano, de Jean-Pierre Bastiou. Y esos son los libros en traducción. Retrocognition, del profesor presidente de la IES Wagner Allegretti, con Sensograma, y aquí pienso que todos conocen los libros. Autocura a través de la reconciliación, de Manu Balona, Síndrome del extranjero, Out of Body, Out of the Box, del autor, el profesor Luis Minero. Esto es para dar un ensayo de lo que es la IESEN de Italia, y obrigada por la atención. Nós temos ali duas cidades, que são as duas cidades onde nós temos escritórios e, sobretudo, em Lisboa, onde nós desenvolvemos a maior parte das nossas atividades. Temos duas fotografias para ilustrar as cidades e vou já passar ao seguinte. Nós vamos só dar uma perspectiva das atividades que nós temos desenvolvido. Eles têm a oportunidade de trabalhar ao ar livre, estar em contato com as energias, sentir mais e depois em seguida muitos deles vão para os nossos cursos que exigem mais parapsiquismo, mais atenção. Aqui temos um curso de psicometria. Depois os cursos das técnicas projetivas também são os favoritos de alguns, têm a parte prática que envolvem muitas experiências, enfim. Aqui temos representados alguns meios de divulgação, um deles a Feira Alternativa de Lisboa. Nós, nos últimos anos, temos estado presentes. Aqui temos duas pessoas, uma voluntária, uma amiga da IAC a fazer divulgação. Nós estamos aqui em contacto direto com as pessoas nestas atividades e isso é importante para eles porque os portugueses eles são um pouco desconfiados e gostam de sentir, de falar connosco. Nós aproveitamos para ter aqui workshops e nestes workshops com parte prática nós mostramos aos alunos, incentivá-los um pouco mais a irem aos nossos cursos para aprofundar. Também neste ano tivemos publicado uma parte, um trabalho da IAC sobre, neste caso, o sexto sentido. Não é um artigo nosso, mas é um artigo que, de alguma forma, privilegia e mostra muito como é a IAC. Se vocês puderem depois ler, era interessante. Aqui os nossos voluntários, durante a feira. Aqui mais um grupo de voluntários, alguns que ainda não são, 1 ou 2 alunos. Aqui nós estamos a refazer-nos energeticamente, estamos a preparar-nos para novas etapas. E elas estão aqui. Nós não enumeramos porque são muitas, cada um vai pensar nas suas. Obrigada. Boa noite. Eu, na verdade, estou aqui para apresentar Londres para vocês, mas eu sou, assim, acabei de chegar em Londres. Então, eu vou fazer o meu melhor para explicar para vocês o que nós temos visto. A professora Ana Laura Trivelato era até então a coordenadora de Londres e qualquer coisa que pode me ajudar a continuar a apresentação.
Na verdade, nós fizemos uma apresentação bastante rápida para vocês. Nós só queríamos compartilhar algumas coisas no sentido de que vocês entendam o tamanho da cidade. Parece que o censo de 2007, mais ou menos em junho, existiam 8 milhões de pessoas só na Greater London, né? na Grande Londres, e tem por dia o fluxo são quanto? 20 milhões de pessoas, né? Então, assim, quando você caminha nas ruas de Londres, o formigueiro de pessoas é absurdo, são 300 idiomas falados em Londres. E algumas pessoas nos perguntaram aqui, vocês têm escritório em Londres? A IAC está em Londres? O professor Wagner, não sei quantos anos tem o Office de Londres, mas é um dos mais antigos, né? É um dos mais antigos que existe. Quer dizer, eu não... Desde 95, então, e sim, também com a Espanha, sem parar as atividades em nenhum momento. O professor Wagner e a professora Nancy estiveram lá há muitos anos também. Então, assim, o trabalho de Londres é um trabalho muito complexo devido a toda essa condição, mas é um trabalho muito gratificante, porque tem muita coisa para aprender. Então, a gente saiu de Miami e foi para Londres, quer dizer, você saiu de uma fazenda, né, férias, praia, e foi para Londres, então a gente está tentando se adaptar a essa corrida, mas existem muitos voluntários lá em Londres, eu acho que eu queria apresentar para vocês, passo aqui. Queria apresentar para vocês aqui, bom, nós estamos com a professora Ana Laura Trevelato, tem o Rodrigo Montenegro, né? Tatiana Ocharova ainda está aí? Tá. Vai e volta, mas ela é nossa voluntária. Ainda acho que é voluntária. Bom, aqui eu queria apresentar para vocês, no fundo tem a Sandy Bustos, ela é professora da IAC, a Liliana, que o professor Wagner Alegrete, inclusive, comentou como sendo uma das fundadoras aqui, né? E o professor Humberto, não sei se vocês já ouviram falar no professor Humberto Correia Silva, mas esse a gente chama de amparador da IAC, porque 4 horas da tarde a porta abre. Quem é? Humberto. Não tenha dúvida, vocês podem fazer um teste, convido vocês aí para o escritório. 4 horas da tarde a porta toca. Esses dias ele atrasou 15 minutos, a gente deu uma bronca nele, achou que isso era inaceitável, mas ele prometeu que não vai mais atrasar. Mas realmente, assim, de segunda a sábado você pode considerar que ele está lá apoiando o trabalho, isso desde a época de vocês, obviamente, né? Aqui vocês podem ver que não é só trabalho em Londres, também tem festa, né? Então, esse ano nós recebemos a professora Angélica Guidini em Londres, que esteve lá passeando um pouquinho com a gente. O professor Martin também esteve lá. Existe um museu do transporte. Aqui eu vou fazer um pouco de venda de Londres. Quem sabe a gente também consegue voluntários como o Gerardo. Vamos ver quem consegue mais. Mas, segundo o professor Valdo Vieira, nesse museu existe um chakra, ou um ponto de energia muito forte. E nós, de vez em quando, levamos o pessoal lá para sentir, perceber, e até levamos a professora Angélica, o professor Martin, que eles comprovaram também. Mas essa é a locomotiva que o professor Valdo Vieira manda todo mundo entrar e sentir energia. Então, são todos convidados, só que o pré-requisito é ficar um mês em Londres voluntariando. Então, só aqui é uma brincadeira, os voluntários vão para o office de bicicleta, mas enfim, lá vai de qualquer forma, mas tem bicicleta sim, aulas em Londres, Angélica. Bom, falando um pouco de trabalho, né? Londres atende a Finlândia hoje, Helsinki, Holanda, Netherlands ali, né? E nós estamos em Zutphen, agora nós estamos transferindo para Rotterdam as atividades. Farnham, também em Londres, é uma cidade um pouco menor, mas por algum motivo muito interessante, com muita gente motivada para entender a questão da consciência, das energias. Londres tem 43 universidades, só para vocês terem uma ideia. Então a concentração parece que é a maior no mundo de universidades, então muito interessante porque a questão do Holopensene. Nós estamos agora em novembro indo para a Escócia pela primeira vez, atividades marcadas lá, então estamos começando também. Fizemos esse ano uma conferência na Sociedade Swedenborg, o professor Rodrigo Medeiros impartiu a conferência, sala cheia, foi muito interessante, então valeu a experiência. Curso de técnicas projetivas em Londres, nós estamos agora usando
essa roda gigante para fazer um curso de técnicos produtivos, mas a gente conta para vocês depois. Você fica ali dentro por um tempo e com certeza vai haver uma saída para o pouco. Mas por que a gente colocou isso? Porque nós estamos, na verdade, 2012 as Olimpíadas em Londres, né? Então nós estamos, além de convidando todos vocês para ir para lá, também para conhecer a unidade. É isso aí. Então, obrigada. Boa noite a todos, eu espero manter a formalidade aqui com esta apresentação. A oficina principal fica em Los Angeles, você provavelmente já tem escutado aí de várias das cidades que estão na grande Los Angeles: Hollywood, Santa Mônica, Beverly Hills, Burbank, Pico Rivera, Encino, Culver City, que é esse lugar onde fica a unidade. E também damos aula na Bahia de São Francisco, então Palo Alto, Berkeley, Oakland, São Rafael, Sausalito, São José, Redwood City e muitas mais. Além disso, nós temos dado aulas também em Phoenix, Arizona e em Portland, Oregon. Continuando aqui, só para dar uma certa ideia aqui de números, as atividades começaram em 1998, as itinerâncias. Em 2003 é que nós tivemos uma oficina fixa e virou uma oficina principal. Temos dado 99 CDCs, 20 avançados 1 de praticidade, e em cursos de campo, um campo proyetivo e 3 avançados 2, que é interessante, são os únicos avançados 2 no Oceano Pacífico, né? Em toda a Conscienciologia, todos os outros têm sido no lado do Atlântico. Receitas brutas, dinheiro é uma forma de energia, mais ou menos 725 mil dólares em todos estes anos. E temos 7 voluntários em Los Angeles e 3 em São Francisco. E isso, na realidade, é no que eu me quero concentrar mais, porque é o mais valioso, né? Então, primeiro que nada, apresentando um pouco os voluntários. Primeiro temos aqui o Ricardo, vocês vão ver depois, ele foi quem fez o vídeo. Tânia também são os voluntários mais novos aqui. Eva já tem um pouco mais, ela também, um ano mais ou menos. Michael de São Francisco, alguns de vocês conhecem eles. Então, Andrea de São Francisco também, ela também. A Inês, que está aqui, vocês conhecem. A Silvana Meira, agora com os professores, ela também se encontra aqui. A Irene, vocês vão ver este gatinho agora em algum lado, ele também é voluntário. A Simone Mucida, que também se encontra aqui. E claro que então eu também. Agora, nós também tentamos ser criativos aqui com as técnicas de catar e treinar voluntários. Então vocês podem ver aqui o voluntário atual, o mais novo e os futuros. Alguns voluntários, eles são muito rápidos, eles pegam um jeito rápido. Primeiro aqui o acolhimento de voluntários, que sempre é importante dentro da CCCI. Vai subir por final. Pode ser. Eles, claro que é sempre importante dar aí as boas-vindas. Alguns são muito rápidos, outros dançam por todo lado e às vezes nós temos que pôr um pouco de ordem, né? Quando eles não conseguem fazer as coisas, nós então penduramos ali e eles têm que entender a hierarquia dentro da IAC, o técnico. Mas depois de um tempo eles conseguem fazer muito bem e fazer um mailing e ajudar com isso de uma maneira correta. Agora, além disso, eles sem dúvida vão ser bons voluntários. Nós queremos aí, assim como no show de David Letterman, dar 10 razões de por que voluntariado na IAC Califórnia é muito bom. Mas como nós fazemos muita tradução, vamos falar em diferentes línguas. Então, primeiro que nada, a número 10, você pode experimentar um clima excelente. Oh, sorry. You can experience excellent weather throughout the year. Number 9. Observe o pôr do sol enquanto surfa no Oceano Pacífico, na praia de Malibu ou de Santa Mônica. Número 8. Puede ver una muestra de una dimensión extrafísica en la densa neblina de San Francisco. Nummer 7. Falls man keinen vibrationalen Zustand einleiten kann, Caminhe por Hollywood e tenha um encontro pessoal com uma consciência reurbanizada ou com uma estrela de cinema.
Number 5, you will have plenty of time to do self-reflection and interconsciential recycling, especially when you're stuck in the LA traffic. Ah, there we go. Experimente a troposfera vivida e tangível de LA, também conhecida como SMART. Número 3. Ayude a reurbanizar a Tom Cruise, a John Travolta en la cienciología. Nummer 2. Bewusstseinswissenschaftliche Begriffe wie paratroposphärische Morphogeräte halten unsere Buchstabierungsfähigkeiten imstande, sodass wir Namen wie Schwarzenegger besser buchstabieren können. As pessoas falam que a Disneyland é o lugar mais feliz do mundo, mas é porque eles ainda não foram até IAC. Muito obrigado.